Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus a todos os que estão conosco nesta noite de domingo, louvando a Deus e celebrando o nome do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. Que você seja abençoado esta noite, e é bom estar com você, é bom estar junto com você, mesmo ainda separado, no sentido de que nós estamos aqui e vocês estão aí nas suas casas, mas o nosso objetivo é que você, junto conosco, participe deste culto, cante conosco, ore conosco e esteja com seus ouvidos bem atentos à mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós queremos
orar nesse momento e logo após eu vou fazer uma leitura e gostaria que você ficasse bem atento. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te somos imensamente gratos. Nós te bendizemos o nome, Senhor, por todos os seus benefícios para conosco. Nós te exaltamos, te glorificamos, nesta hora em que nós estamos juntos para prestarmos este culto ao Senhor. Fala ao nosso coração, que nós possamos cantar juntos, que nós possamos estar juntos participando desta oração e de outra que fizemos, e que o nosso coração, Senhor, esteja ansioso por ouvir a Tua voz esta noite. Obrigado, Senhor, por esse momento singular, maravilhoso de podermos estar juntos participando do culto ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 33, nos versos de 20 a 22: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
Deus se a doença vier. Ele é Deus se curar eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Meus amados, nós vamos nesse momento meditar um pouco na palavra do nosso Deus, e esta palavra é uma mensagem de ânimo, de força para todos nós, a começar de mim mesmo. A palavra de Deus começa atingindo o coração do próprio pregador, e esta mensagem deve ser transmitida para todos os irmãos. Os irmãos da IPNA estão conosco e os irmãos e amigos que nos acompanham todos os domingos pela internet. Gostaria de orar mais uma vez. Feche os olhos, participe conosco desta oração. Ó Deus, mais uma vez nós, em nome de Jesus, te falamos e te pedimos de uma forma especial pela mensagem de Deus ao nosso coração. Que haja entendimento, por isso te peço, ó Deus, que tu faças, Senhor, que nós venhamos a ficar prestando bastante atenção, que nada fuja, Senhor, de nós o interesse de ouvir a tua voz esta noite. Abra o nosso coração, nossa vida, ouvidos, tu possas nos dar ouvidos para ouvir a tua palavra, porque precisamos dela, é nosso alimento, ela que traz paz ao nosso coração através do Espírito Santo. Enfim, é palavra de Deus. Nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amados, o texto é bem conhecido e nele existem 3 lições muito interessantes para nós. O texto é de João, capítulo de número 16, verso 33, talvez até você o saiba de cor. João 16, 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é muito interessante e importante para que venhamos a entender a razão pela qual Jesus disse essas palavras no final do capítulo 16, que ele começa dizendo o seguinte: estas coisas vos tenho dito. Quais são essas coisas? Não é? São as coisas que estão anteriores, no capítulo de número 16, e aí eu peço a você que você, nas suas leituras devocionais, que você pegue esse capítulo 16 e leia, porque só João, o evangelista João, que registrou essas palavras de Jesus bem antes de ser preso. Então o contexto é importante saber para poder entender, ou seja, a situação era delicada porque os discípulos iriam entrar num momento de muita dificuldade, um momento de muita turbulência. Por isso que no capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava, digamos assim, preparando o coração dos discípulos para aquilo que eles iam enfrentar e que seria algo extremamente difícil: prisão, julgamento e morte do Senhor, certo? Então é importante nós entendermos o contexto para entendermos o texto. Sem entender o contexto, não se pode entender o texto. Então o contexto está ligado com as dificuldades que os discípulos e que o próprio Senhor estariam enfrentando, mas dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Nada estava fugindo ao controle de Deus. Trazendo para nós hoje em dia, estamos enfrentando um contexto de dificuldade ainda, não é? Estamos vendo aí, né, a sociedade, muitas pessoas já indo para as ruas, algumas mudanças acontecendo, não é isso? Mas é importante não só por causa do momento que estamos enfrentando, mas por causa de todos os outros momentos que nós ainda vamos enfrentar.
Então, existem 4 lições aqui que eu gostaria de destacar, que você ficasse bastante atento ao que diz. Primeira lição, Jesus faz uma afirmação. Qual é a afirmação? Está no texto, ele está dizendo lá: no mundo vocês vão passar por aflições. Quando ele fala mundo, é interessante entendermos que mundo que Jesus está falando. O mundo não é no sentido dos países, mas é mundo no sentido de estrutura mundana. Por isso que a Bíblia diz que no mundo, o mundo jaz no maligno. Quando você observa esse mundo que Jesus usa, é um mundo que é contrário a Deus, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário aos preceitos de Deus. Então ele diz: enquanto vocês estiverem nesse mundo, na peregrinação deste deserto, que está dentro desse mundo, nossa vida cristã é uma vida de deserto, de dificuldades, mas que nunca nós seremos abandonados pelo Senhor. Aprendamos isso. Então este mundo é esse mundo errado que a gente está inserido, um mundo de dificuldade, um mundo de problema, um mundo de oposição. Então Jesus disse: enquanto vocês estiverem aqui, fiquem prontos, que vocês vão passar por todos os tipos de aflição. Eu costumo dizer que é um combo, quando a gente fala combo, é uma série de coisas, e às vezes eu não sei se você já passou na vida por isso. Eu já estou dando até o meu próprio testemunho. Às vezes, em determinadas situações da vida, acontece uma coisa ruim, uma dificuldade, um problema, uma doença, e aquela coisa parece, muitas outras coisas vêm assim, sucessivas, que às vezes eu até me lembro, como um lutador de boxe, que está sendo, até ser nocauteado, de tanta pancada que ele leva. Mas o Filho de Deus jamais será nocauteado, irmãos, porque o Senhor o levanta. Então, é certo, irmãos, que neste mundo de oposição a Deus, neste mundo que jaz no maligno, nesse mundo que apresenta para nós todo tipo de dificuldade, Jesus está falando, está afirmando: vocês vão passar por dificuldade. Jesus não está escondendo isso. Jesus nunca nos enganou, irmãos, pelo contrário, Jesus sempre foi claro nas suas afirmações, certo? E aflições de todo tipo. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ter noção disso. Qual foi o servo ou serva de Deus que não passou por dificuldade? E eu creio, irmãos, que esses servos que estão registrados na palavra de Deus, nós podemos ver a história deles, e quando você lê e conhece a história desses homens e mulheres de Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento, vocês vão perceber que eles passaram por situações que você nunca passou, que eu nunca passei. E às vezes a nossa reação é murmurar ou reclamar das aflições. Mas Jesus está dizendo: fiquem certos que vocês vão passar por todo tipo de aflição. Pastor, mas que boa notícia que você está me dando? Não, não fui eu que dei essa boa notícia. Boa notícia? Não, Jesus está falando. Então, se o Senhor Jesus está falando, nós devemos sempre prestar atenção. E eu tenho certeza que esta afirmação de Jesus você vai poder comprovar na sua vida do dia a dia. Eu já comprovo, em todos os meus anos de vida, eu posso dizer que isso aqui é a mais pura verdade, porque Jesus não mente. Muito bem. Primeiro, a afirmação que neste mundo de oposição a Deus, de um mundo jaz no maligno, nós vamos passar por todo tipo de aflição, ok? Vamos caminhar. Mas Jesus está falando aqui também qual é a nossa postura diante dessas aflições. Está no texto, olha lá: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Vocês se recordam que Josué, lá no início do livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 9, você vai poder ver lá que o nosso Deus, ele animou Josué diante de uma situação muito adversa. Qual foi a situação? A morte de Moisés. Moisés estava morto, e Deus escolheu Josué para levar o povo até Canaã. E é claro, ele tremeu na base. Moisés não estava mais com ele agora teria que estar à frente do povo, e ele estava desanimado diante das circunstâncias da vida, e diz que Deus vai ao seu encontro e o anima.
Entre outras coisas, ele diz para Josué: tem de bom ânimo. Ou seja, ter bom ânimo, irmãos, depende de nós. Ter bom ânimo, ou seja, não viver desanimado diante das aflições que elas chegarão, porque Jesus está dizendo que vão chegar. Tem de bom ânimo. Jesus está dizendo que podemos passar por elas, mas devemos nunca deixar com que elas nos derrubem e nos deixem prostrados, porque a Bíblia também diz o seguinte, que nós podemos cair, mas jamais ficaremos prostrados. Falando sobre uma situação de bom ânimo, eu fico lembrando de Davi, do rei Davi. O rei Davi, digamos assim, não foi um bom exemplo de pai. Se você for ler lá as escrituras, você vai poder chegar a esta conclusão. Ele não foi um bom pai. Mas nós sabemos que ele teve um filho também bem problemático, exatamente por falta da presença do pai na vida de Absalão. E Absalão, que foi, digamos assim, encorajado por pessoas que queriam o trono de Davi, usou o seu próprio filho para ir contra o seu pai. E a gente sabe o fim da vida de Absalão. E quando Davi, meus irmãos, soube da morte do seu filho, o que diz a Bíblia? Que ele ficava de um lado para o outro. Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. E fiquei imaginando, e eu espero que Deus nunca me deixe passar por uma situação como essa, de perder um filho. Eu não posso nem imaginar a dor. Então observe que Deus, Ele nos mostra que vamos passar pelas aflições, mas Ele também nos diz o seguinte: você precisa ter bom ânimo, você precisa erguer a cabeça, porque você não está só. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E o Salmo diz, o salmista diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, diante que o mundo desabe nas suas costas. Ele está dizendo: tende bom ânimo, levanta a cabeça, porque todos podem te abandonar, mas o Senhor Jesus jamais nos abandonará. Olha, pastor, eu escuto isso sempre, mas você não crê nisso? Você conhecer a letra o que é? Tem um pastor pregando que diz: Jesus Cristo jamais vai nos abandonar. Mas você vive essa realidade, diante das aflições que você já passou, você pode testemunhar, abrir a sua boca para dizer: não, isso, pastor, é verdade. Eu posso dar o meu testemunho de que isto aqui é verdade, que o Senhor jamais vai nos abandonar. Por isso Ele está dizendo para nós: tente bom ânimo, lembre das Escrituras, lembre das minhas promessas. E Ele está dizendo o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tende bom ânimo. Terceiro, se tem a certeza das aflições, a postura diante dessas aflições, ou seja, ter bom ânimo, seguir em frente, levantar a cabeça, tem aqui um milagre. Qual é o milagre? Está no texto, está dizendo lá: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Qual é o milagre, pastor? É ter paz no meio das aflições, é ouvir a voz de Deus na tempestade. Deu para perceber? É no meio da turbulência, é no meio onde tudo está balançando, que você consegue ouvir a voz do Senhor. Se lembra quando Jesus veio andando sobre o mar? Eu gosto sempre de citar isso, que os discípulos ficaram desesperados no barco, e Jesus grita, Jesus fala alto: sou eu. Esse sou eu, irmãos, o eu sou, o Todo-Poderoso, o quem fez todos os céus e a terra, e que depois eles puderam ver novamente que o mar se acalmou, que os ventos também se acalmaram, com a ordem do Deus Todo-Poderoso que estava ali com eles. E que no momento de intensa aflição eles ouviram: não temais, sou eu. Já ouviu? A pergunta é: já ouviu, meu irmão, minha irmã,
Meu amado amigo que nos acompanha todos os domingos, você já ouviu a voz de Deus no meio da aflição? Ou seja, como é possível, pastor, ter paz no meio da aflição? É possível. É possível. Jesus mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí Jesus vai falando aqui de novo do mundo, que nos dá uma paz enganosa, fictícia, que se acaba, que tem data de validade. Mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz que mesmo no meio de todas as aflições e angústias, nós podemos ter paz em quem? Nele. Isso que ele está dizendo aqui, ó, essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim, porque ele está dizendo: eu dou a paz para vocês no meio de toda dificuldade. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Então por isso que eu chamo isso aqui de milagre, porque nem todas as pessoas conseguem entender a dimensão de que é ter paz no meio da tribulação, no meio do vendaval, no meio do temporal, no meio onde tudo, entre aspas, parece estar dando errado. Nós andamos, irmãos, com a direção de um Deus soberano, onde todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que é importante saber se você ama o Senhor. E se você ama o Senhor, Deus tem um propósito. E Ele diz que esses propósitos de Deus, inclusive, estão envolvidos as aflições do mundo. Porque as aflições desse mundo vão servir para nos deixar, digamos assim, fortes, robustos espiritualmente falando. Então é possível ter paz em Cristo, no meio da aflição. Por isso que é um milagre. Um milagre. Eu me lembro, irmãos, vou contar algo que eu presenciei. Não foi algo que alguém me contou, mas eu vi o que eu vou contar para vocês. Há muito tempo atrás, eu fui a um sepultamento de uma senhora que tinha sido assassinada. Foi um momento doloroso para aquela família, porque morrer já é algo muito ruim, e dessa forma é pior ainda. E eu me lembro, isso eu jamais vou esquecer daquela cena, que esse marido tentou se jogar debaixo de um ônibus, atentando contra a sua própria vida. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando: essa é a diferença de quem tem paz em Cristo e quem não tem. Porque aquele que tem a paz em Cristo, mesmo que ele sofra, mesmo que ele chore, mesmo que ele fique lamentando, mas nunca lamentando contra Deus, mas se queixando diante da situação, ele jamais terá uma postura dessa, porque ele crê no seu Deus, porque Deus o socorre, porque Deus o ampara, porque Deus o tira de lá. É só ler a palavra de Deus. É como os temporais, eles vêm, o tempo está com um sol bonito, de uma hora para outra entra uma ventania, tudo fecha, os céus ficam carrancudos, fechados, com tudo aquilo, e você parece que o mundo está desabando. A vida da gente é a mesma coisa, irmãos, a mesma coisa. Então o milagre Jesus está dizendo que vocês tenham paz em mim, nele, na pessoa de Cristo, nas suas promessas. Aí, para finalizar, irmãos, para concluir esta palavra que Deus está trazendo para nós, na nossa vida, para a nossa vida esta noite, está aqui uma certeza inabalável. Qual é a certeza? Ele diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vence o mundo? Você? Eu? Jamais. Porque se nós vivermos no mundo, irmãos, o mundo vai nos tragar. Sem a presença de Jesus, o mundo vai nos tragar, o mundo vai nos derrotar. Mas quando nós confiamos nas promessas dele, e quando a gente olha o que ele está dizendo: eu venci este mundo, eu não fui derrotado quando morri na cruz, pelo contrário, eu ganhei. Jesus está falando: eu venci o mundo. Eu não fui derrotado por este mundo, eu venci, vivia nesse mundo
e não foi tragado por este mundo. Por que ele não foi? Porque ele era o próprio Deus encarnado. Ele era o Filho de Deus, o nosso Salvador. E a certeza inabalável é: eu venci o mundo. Quando nós vemos esta declaração de Jesus, nós vamos lá para o livro de Romanos, onde Paulo fala assim, que nós somos mais do que vencedores por causa e por meio de Cristo. Olha como é que a Bíblia não se contradiz. A própria Bíblia explica a Bíblia, ou seja, o que Jesus Cristo falou, Paulo está aqui atestando, dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas não foi uma vitória conquistada por você, não foi uma vitória conquistada por mim, ou conquistada por qualquer pessoa. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu conquistei isso. Jamais. Cristo conquistou para nós. E por isso você pode dizer, por meio de Cristo, eu sou mais do que vencedor. E qual é a vitória que vence o mundo? Diz, não. A palavra de Deus diz que é a nossa fé. Fé em quê? Nas promessas do Senhor. Naquilo que o Senhor nos prometeu. E naquilo que Jesus nos prometeu, você pode depositar toda a sua confiança. Porque Ele jamais mentiu. E jamais mentirá, porque Ele é o próprio Deus. Então, queridos, esta palavra é uma palavra de ânimo para você. Uma palavra de ânimo para a minha vida, que como eu disse no início desta palavra, desta mensagem, primeiro o Senhor fala comigo, e Ele diz o seguinte, transmite isso, que eu estou mostrando para você na minha palavra, transmite, não fique para você, e essas verdades que estão contidas nesse texto, irmãos, fala de uma afirmação de que no mundo, esse mundo opositor a Deus, que não anda nos caminhos de Deus, que não tem o perfil de Deus, e que nós que somos os seus filhos, que não devemos nos moldar a este mundo. Ele diz, você vai passar por aflições. A segunda coisa que o Senhor diz é a postura que a gente precisa ter diante dessas aflições, ter bom ânimo, levante a sua cabeça, siga em frente, aquiete, porque eu sou o teu Deus. As águas não vão te você não vai ficar submerso não, porque o Senhor, quando Pedro foi afundando, quando ele olhou para todas as circunstâncias, a primeira coisa que Jesus fez foi estender a mão, assim também como Ele estende para você. A terceira é um milagre de ter paz no meio da tribulação, é de ouvir Deus no meio da tribulação, no meio da tempestade, você vê-lo, você saber que você chora, que o seu coração sangra, mas você fala, o meu Redentor vive. E em último lugar, a certeza inabalável, eu venci o mundo. Você não, o Senhor Jesus venceu, e Ele conquistou e entregou para você essa vitória, a vitória que nem a morte pode te derrotar, meu irmão. Porque o salmista diz lá no Salmo 23, verso 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então nem morte, irmãos, pode nos separar desse amor, desse Deus maravilhoso. Eu espero que você tenha sido tocado por esta palavra. Eu espero que você creia nisso. Eu creio, irmãos, eu creio. Porque eu tenho vivido, eu tenho experimentado, eu sei que o que Jesus está falando é verdade na minha vida, na vida da minha família. E eu espero que essas palavras sejam verdadeiras na sua vida, porque isso faz uma diferença muito grande. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que o seu coração seja aquietado, que Deus possa injetar na sua vida a paz do Senhor. Amém? Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Meu coração
minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar, em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero estar edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar, em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Bem, meus queridos, nós estamos interrompendo este culto. Por que interromper o culto, pastor? Porque o culto ao Senhor, a nossa vida deve ser o culto ao Senhor. Então, esse momento é um momento de culto que nós podemos estar junto de você, em espírito, poder estar junto de você, ainda não a companhia de todos os irmãos, mas que esta palavra, essa certeza do nosso Deus está conosco em todos os lugares. E eu espero sinceramente que você tenha entendido essas verdades. Nós agradecemos de coração a você que sempre nos acompanha todos os domingos, os nossos amados irmãos da IPNA e todos os outros irmãos e amigos que nos acompanham também todas as semanas, todos os domingos, agradecendo e louvando a Deus pela sua vida. Muito obrigado mesmo a todos os irmãos que estão conosco aqui, possibilitando fazermos este culto. Que você tenha uma noite tranquila, que você durma bem e que você tenha a semana que se inicia abençoada. Que o Senhor Jesus estará com você, mesmo diante das maiores dificuldades e tempestades. O Senhor estará e Ele sempre vai ao seu encontro, andando sobre o mar da tribulação. Gostaria de orar nesse momento e logo após impetrar a bênção do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela vitória de Jesus Cristo na cruz. Sabemos pelas Tuas palavras e por todas as palavras contidas na revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, de que enquanto nós estivermos neste mundo que se opõe a Deus, nesse mundo cruel, mau, mas que nós podemos confiar que vencerei por causa de Cristo Jesus, em todas as circunstâncias e problemas,
eu espero que nós possamos vê-lo, ouvir a sua voz no meio da tempestade. Que tu esteja, ó Deus, talvez agora consolando vidas, amparando corações, injetando, Senhor, confiança, para que venhamos a ter bom ânimo nas nossas dificuldades. Abençoe a vida de todos aqueles que nos acompanham. Leva esta palavra aos nossos corações de forma poderosa. É a nossa oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor do Deus eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra, a graça de Jesus, que é melhor do que a vida, e as consolações, o poder e a companhia do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.